Entenda com quem Davi se casou primeiro, Ainoã ou Abigail. Antes peço que se inscreva no canal e ative o sininho. O livro de Samuel indica que uma das esposas de Davi também se chamava Ainoã. Por conta disso, muitas pessoas acabam pensando, equivocadamente, que a esposa de Saul depois acabou se casando com Davi. Porém, não foi isso que aconteceu. A esposa de Davi apenas tinha o mesmo nome da esposa de Saul. O texto bíblico traz alguns detalhes importantes que indicam claramente a distinção entre as duas mulheres. O texto diz que Ainoã, a esposa de Saul, era filha de Aimaas ou Aquinaás, dependendo da tradução. Já a esposa de Davi é descrita como uma mulher de Jezeel, uma terra que ficava ao norte do Monte Gilboa. Em segundo lugar, o contexto em que Davi se casou com Ainoã torna impossível que ela fosse a esposa de Saul que tinha esse mesmo nome. A Bíblia diz que antes de Ainoã ser esposa de Davi, a esposa de Davi é citada no texto bíblico. Isso ocorre em associação ao outro casamento de Davi com Abigail. Então, nesse ponto, os estudiosos discutem a respeito de com quem Davi se casou primeiro, se com Ainoã ou com Abigail. Sobre isso, a posição mais aceita é a de que Davi se casou primeiro com Ainoã e depois se casou com Abigail. Quem pensa assim chega a essa conclusão pelo fato de que na maioria das passagens bíblicas em que as duas mulheres são citadas, ele teve um relacionamento com Mical, a filha de Saul. O rei Saul entregou Mical como esposa a Davi. Mas o problema é que um tempo depois Saul tirou Mical de Davi e a deu a outro homem. E parece que foi após ter perdido Mical que Davi se casou com Ainoã. Portanto, obviamente não faz nenhum sentido pensar que Davi se casou com a esposa de Saul depois de o próprio Saul ter tomado sua filha Mical, que era mulher de Davi, e tê-la dado a outro homem. Na primeira vez que Ainoã. Juntas, Ainoã sempre é mencionada primeiro, apesar de o casamento de Davi com Abigail ser citado antes do casamento de Davi com Ainoã. Além disso, Ainoã foi a mãe de Anon, o primeiro filho de Davi, enquanto que Abigail foi a mãe de Quileabe, o segundo filho de Davi. Considerando tudo isso, fica claro que Ainoã, esposa de Saul, e Ainoã, esposa de Davi, eram pessoas diferentes.